Oi pessoal, eu sou a Thalita, estudante de design aqui da UTF-PR, e esse material ele faz parte de uma série de entrevistas que a gente está realizando dentro da iniciativa Ela.anima, que busca identificar e conversar, entrevistar mulheres que estão atuando dentro do mercado da animação. E hoje a gente está conversando aqui com a Beatriz. A Beatriz é uma animadora, né? Tá atuando já tem uma vasta experiência, né, dentro do mercado da animação. Tá vendo que você já percorreu ali vários estúdios e tem diversos trabalhos já também na área. Então, Beatriz, obrigada, né, por ter topado mais uma vez conversar comigo. E eu queria começar essa conversa perguntando um pouquinho, pedindo para você se apresentar, então, falando quem é você, um pouquinho ali da sua idade, se você é daqui de Curitiba ou não. Primeiramente, obrigada, né, por me chamar. Eu fiquei muito feliz, assim. Quando quiseram me entrevistar, eu fiquei uau. Mas, enfim, eu sou animadora há, 4 anos, mais ou menos. É um bom tempo, pelo que eu sei. E eu sou formada em design de animação pela Unicuritiba. E sou de Curitiba. Nasci e morei a vida inteira aqui. E, assim, como animadora mesmo, comecei a ser animadora quando eu comecei a trabalhar. Porque meu primeiro emprego eu nem sabia animar. Quem me ensinou foi meu chefe. Então, eu diria que minha formação foi mais nos estúdios que eu passei do que na faculdade. Até isso era uma dúvida, né? Eu tinha comentado antes com você, porque todas as mulheres que eu conversei aqui, elas geralmente são de outras áreas, principalmente de design, assim, bastante são designers. Se você, então, compartilhasse, assim, como que é, assim, uma graduação em animação, assim? É que eu fiz design de animação, né? E num curso específico de animação, não necessariamente. É que ele é um curso de graduação. No caso, a gente aprendia a fazer uma animação do começo ao fim. Então, a gente não era focado necessariamente na arte de animar, de mover bonecos, mover objetos, mover plantas, qualquer coisa. A gente não focava nisso, a gente focava em pré-produção, principalmente, e pós-produção, né? Divulgação do seu material, como que você vai fazer o áudio, como que você vai fazer a edição do vídeo, como você vai fazer a montagem, roteiro, etc. A gente aprendia tudo. Então, no quesito animar, de fato, a gente teve pouquíssimas aulas, e o que a gente mais aprendeu a fazer lá foi realmente trabalhar com edital e conseguir, se deslocar no mercado. Eu queria perguntar um pouquinho sobre o que você faz, então, no seu trabalho, as demandas principais, assim, e um pouquinho do que você percebe que você precisa saber, né, obviamente, para fazer essa função. Eu sou animadora mesmo. Eu costumo descrever meu trabalho como mexer boneco, né? A gente tem o rig pronto e a gente mexe o bonequinho na cena e tal, faz movimento de câmera. Essa é a minha função principal. Mas eu já atuei como supervisora de animação também. E agora eu tô fazendo a supervisão de uma animação de uma amiga minha, que conseguiu um projeto em edital e tal. Então, eu acho que agora eu sou supervisora. Não tem uma divisão muito clara, porque como supervisor você continua animando, né? Você ainda tem que pegar muita bucha, então... Eu acho que o que é mais importante quando você é animador como supervisor você tem que saber lidar com pessoas, né? E, entender da secundagem, da pré-produção, porque você tem que saber quais materiais vão entrar na cena, como que o rig funciona, se o rig funciona, como que os animadores vão receber esse material. E como animador você tem que saber tudo isso também, só que de uma perspectiva mais específica, né? Eu tô vendo que esse cenário aqui não tá batendo com o animatic. Eu preciso comunicar isso para alguém, porque é o supervisor, né? Então você tem que saber se comunicar e você tem que saber ler o material que você tem na sua mão. Eu vi que você tem vários projetos ali, né, feitos, assim, bem legais. Tem A Casa na Árvore, tem Bye Bye Shark. Enfim, tem vários projetos que você, Carol e o Fim do Mundo, né? Uhum. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho do seu processo criativo, assim. Assim, eu acho que com o tempo eu fui desenvolvendo um padrão, assim, de comportamento quando eu vou pegar uma cena pra animar. A primeira coisa que eu faço é, obviamente, assistir o Animatic. Geralmente eu assisto os cortes, eu vou ter que admitir aqui que eu nem sempre assisto o Animatic completo. Ou assisto só a cena que eu tô animando, ou assisto só o corte específico que eu tô animando quando não tenho acesso ao Animatic. E daí se eu tiver que montar um setup, eu monto o setup. E
não tem nada muito criativo, infelizmente. O máximo que eu vou fazer é pesquisar pose ou tirar foto de referência para conseguir fazer um movimento de acordo com o que eu tô imaginando, né? O Animatic, ele sugere o movimento, mas muitas vezes você tem que fazer a sua própria sugestão. Porque, tipo, você tem muitos segundos para preencher. Às vezes dentro de uma cena e tem, tipo, 3 poses. E você tem que fazer o quê com essas 3 poses? Tem que encher, né? Tem que encher. O personagem tá falando e tem, tipo, 2 poses. Você tem que dar um jeito de dar ênfase nesse movimento, né? De fazer ficar vivo mesmo o áudio que tá disponível para você ou o briefing que te passaram. Eu conversei com a Gabriela também, e aí a gente tava conversando sobre isso. E aí eu tive que fazer um clipe de dança, assim, personagem dançando. E, cara, como é difícil você fazer um personagem dançar. Porque você acha que é só isso aqui, mas não é só isso, sabe? E ainda que também, a gente também trabalhava lá, né, com uma série. Fica repetitivo depois de um tempo, né, também. Às vezes você fica assim, a personagem faz só isso. E ele só fala só assim, por exemplo. Tem muitos vícios de animação que a gente acaba pegando. Você reproduz o mesmo movimento em várias cenas. Ou, tipo, você faz o mesmo arco de animação, ou a mesma aceleração e desaceleração em várias cenas, porque, tipo, você só tá cansado de preencher espaço, sabe? Acontece. Mas, assim, quando você começa a prestar atenção nas minúcias do movimento, em como, tipo, a cabeça vai para um lado, o tronco vai para o outro, e um ombro sobe, o outro desce, e o tronco ele dá uma girada e você quer passar essas impressões, começa a ficar um pouco mais interessante animar, mesmo que seja uma cena simples. Então, para, tipo, manter o processo interessante, eu tento focar nessas coisas e melhorar, né, minha capacidade de fazer poses específicas, movimentos específicos. Quando você aprende a fazer uma pessoa quicando uma bola, você sabe fazer uma pessoa quicando uma bola para sempre. E você pode melhorar a sua habilidade de fazer uma pessoa quicando uma bola. Então eu tento focar em melhorar o que eu sei e, tipo, aprender novos movimentos, basicamente. Ana, se você pudesse compartilhar um pouco de como que é o processo da animação. A primeira coisa que me passam são os segundos que eu vou animar. É a primeira pergunta que um animador tem que fazer quando ele vai pegar um trabalho, por exemplo. Quantos segundos eu vou fazer? Quantos segundos eu tenho que fazer por dia? Quantos segundos tem esse pacote de animação quando eu tenho que entregar ele? E aí, tipo, a partir disso, esse é o primeiro material, né? O certo de quanto você vai receber, né? Por segundo. E a partir daí você tem que pedir Animatic, se não tiver setup, né? Que o setup vem tudo montado lá dentro. Vem com Animatic, com personagem, com VG. E daí você tem que pedir ou esse setup, ou você tem que pedir a pasta de materiais. E aí, a partir do Animatic, você consegue identificar qual cenário você precisa, quais personagens você precisa, quais próprios você precisa. E a partir daí, você monta a cena e anima. Eu sou acostumada com o processo de animação para cinema e televisão, né? É diferente de propaganda e tal, que o fluxo é diferente, tem outras etapas. Mas para séries de TV, filme, etc., a gente geralmente, quando está trabalhando com cutout, muitos poréns, né? A gente precisa fazer a pose primeiro e depois a animação. Você não precisa passar por muitas etapas de conferência do que você está fazendo, porque já tem toda uma pré-produção feita justamente para você não ter que ficar fazendo muita revisão depois, né? Hoje em dia, assim, olhando seu trabalho, qual que seria, assim, a maior dificuldade que você sente? Eu já tive experiências muito positivas com estúdios e já tive experiências extremamente negativas. E geralmente, quando é muito negativo, tem a ver com a cobrança de secundagem. Então, assim, eu não sei, eu converso bastante com meus amigos sobre isso. A gente tem uma visão de que a animação vem sendo sucateada, no sentido de o nosso segundo tá valendo cada vez menos e a gente tem que entregar cada vez mais segundo. Então essa cobrança excessiva de segundo, quando você tá no emprego CLT, é tipo o que mais mata. Mas quando você tá fazendo um freela e tal, fazendo uma parada mais solta, que você consegue dizer quantos segundos você vai fazer e se você quer fazer ou não, que é mais fácil, né? Acho que a maior dificuldade que eu teria é com juntar material. É muito difícil conseguir os materiais, você tem que falar com muitas pessoas diferentes e reunir informação. Geralmente, tipo, eles não vão ter uma tabela com tudo isso. Quando tem, eu já trabalhei em lugares que tinha tabela com todos os materiais linkados e, tipo, assim, foi o projeto que eu melhor entreguei na minha vida.
Porque, tipo, simplesmente era fácil conseguir tudo, fazer a montagem, se tinha alguma dúvida eu sabia com quem falar, porque era uma pessoa, e tá entregue. Então, assim, geralmente é o material mesmo que mais dificulta, ou a cobrança excessiva. Se você pudesse dar uma dica para mulheres que querem atuar, seja como animadora, seja em qualquer função do mercado da animação, qual dica que você daria? Não querendo ser extremamente feminista, mas tendo que ser mais uma vez, apoia suas amigas mulheres. Sempre que você vê um trabalho, manda primeiro para sua amiga mulher. Sempre que tipo, você tiver uma oportunidade, você tenta chamar suas amigas junto. Né? Tipo, é muito difícil você conseguir uma oportunidade, ainda mais como mulher, é mais difícil ainda, né? se já tá tendo pouco projeto e a gente tá tendo pouca oportunidade de trabalhar, quando você é uma mulher, você tem menos oportunidade ainda, porque eles vão, assim, inconscientemente dar mais crédito para um homem do que para uma mulher. Então, assim, eu não tenho dica melhor do que, tipo, enxergar as suas amigas animadoras e, tipo, tentar incluir elas sempre que você puder.